Então, estamos no dia 15 de novembro de 2023 e isto é bastante importante para várias matérias que eu vou dizer. Estou com a subturma 4 e a subturma 8 do segundo ano da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que me autorizaram a filmar esta aula, apesar de ela ir ser dada por mim para partilhar com os colegas que não podem estar na aula, porque esta aula não está a ser dada no horário. É uma aula de introdução ao direito inglês. Nós basicamente vamos ter as razões para a autonomização do direito inglês nesta aula. 4 grandes razões que eu pedi para verem na última aula. Um contexto do que se está a viver em Inglaterra. Nós estamos a viver semanas muito agitadas em Portugal, muito agitadas em Espanha politicamente, muito agitadas em França, muito agitadas pelo mundo inteiro. Só para dar um contexto histórico, o governo português caiu, está numa situação meio estranha, e estamos à espera de eleições para dia 10 de março. O governo em Espanha formou-se um novo governo com independentistas a apoiar o primeiro-ministro Sánchez e está a haver muitas manifestações, muitas coisas na rua. E em Inglaterra havia uma ministra do Interior, uma ministra da Administração Interna com bastante importância, que já foi demitida, já tinha sido demitida pelo Boris Johnson, que estava a ser muitíssimo extremista e foi demitida pelo Rishi Sunak, que trouxe de volta o David Cameron, que foi o primeiro-ministro até ao referendo do Brexit, de que nós falaremos na aula da manhã, e que foi responsável pela saída, de certa forma, da União Europeia, do Reino Unido da União Europeia, e há quem diga que agora pode vir a ser o responsável pelo regresso do Reino Unido à União Europeia. A verdade é que vão perceber nesta aula, e na aula da manhã, o direito do Reino Unido não encaixa bem no direito europeu, desde eles andarem nas estradas ao contrário, fazerem coisas estranhas no Natal, a comida deles ser estranha, à base de tartes. Eles têm um direito, tal como as tomadas, que têm mais biquinhos, também o direito não encaixa e não tem a mesma natureza do direito continental desde o Império Romano. Portanto, desde que o direito romano, apesar de ser estudado em Oxford e em Cambridge, após o movimento universitário associado ao Bartolo, de que nós falámos nas aulas do século XII, ainda antes, nos tribunais ingleses, havia uma rede de direito de que nós vamos falar aqui. Além disso, vou-vos falar de várias figuras importantes da política recente. Vocês, apesar de serem todos jovens, no último ano assistiram a 3 primeiros-ministros, 2 reis diferentes em Inglaterra, coisa que ninguém tinha visto nos últimos 80 anos. Isto é, a rainha era a mesma, a estabilidade dos primeiros-ministros eram os mesmos, e eu até vou mandar, depois da aula de hoje, desde o Brexit, os mandatos, a duração dos mandatos do primeiro-ministro, do Lord Chancellor, do Home Secretary, do Foreign Affairs Secretary, estes 4 cargos, a duração média passou a ser muitíssimo mais curta. Para além da economia inglesa estar a sofrer dificuldades, e agora, nas próximas eleições, se prever que haja um resultado muitíssimo inferior para o Partido Trabalhista, apesar de, nas últimas eleições, o Boris Johnson ter conseguido uma vitória esmagadora. Mas o Parlamento em Inglaterra tem conseguido e tem tido capacidade de mandar abaixo os seus próprios primeiros-ministros, como fez com a Margaret Thatcher há mais décadas atrás, como já tinha feito noutros casos. O Tony Blair, por exemplo, saiu para o Gordon Brown com uma maioria pacífica no Parlamento, e no último ano saiu o Boris Johnson, caiu a Liz Truss, foram 2 primeiros-ministros, e entrou o Rishi Sunak. Portanto, tivemos 3 primeiros-ministros só em 2023. Eu tenho aqui figurinhas para vos mostrar desse tempo. Mas, para perceberem, o direito inglês tem 2 princípios fundamentais. O primeiro deles é o princípio do stare decisis, em latim, que é o princípio havia um professor de direito americano que dizia aí na aula que era o who's the boss,
mas também havia uma aluna minha de Direito Comparado que não teve bons resultados várias vezes, mas que enganava-se e achava que era o star decisis e depois dizia porque a decisão é a estrela do ordenamento jurídico em inglês. E ela tinha, apesar de tudo, alguma razão, apesar de depois não acertar as outras perguntas. As decisões dos tribunais são a maior fonte de direito e os ingleses dirão que é o costume imemorial da Inglaterra, há uma Constituição não escrita e há uma Constituição escrita. Nós temos, eu vou levar para a aula da manhã uma Bill of Rights, ou uma réplica da Bill of Rights, uma réplica da Magna Carta, são documentos que são importantes para nós percebermos como é que funciona a Constituição escrita dos ingleses. Mas, em geral, há muitos costumes constitucionais, há uma continuidade do direito e estes textos, a Magna Carta, a Bill of Rights, surgiram sempre com uma lógica de contrária ou diferente das revoluções em França, na Alemanha, em Portugal, em Itália ou em Espanha, que são revoluções a dizer os nossos antepassados eram maus, os nossos antepassados agiram de maneira incorreta. O que estes textos têm é, no decorrer da sua governação, o monarca desviou-se do seu caminho e não está a respeitar o direito inglês. Não está a respeitar a vontade do povo. E o povo é representado pelo Parlamento. Segundo princípio, muitíssimo importante, é o princípio da soberania do Parlamento. No taxation without representation é uma ideia que está inculcada no direito inglês desde há mais tempo, mas tudo o que o Parlamento diz é lido de maneira objetiva, portanto é o contrário. Se os franceses leem de maneira subjetiva, andam à procura da vontade do legislador, os alemães, os portugueses, os brasileiros, andamos à procura da vontade expressa do legislador, com o auxílio da doutrina, da jurisprudência, temos decisões fundamentadas com autores. Os ingleses têm uma interpretação muitíssimo literal da jurisprudência, da lei, dos Acts of Parliament, e têm estas decisões porque o Parlamento é o centro. E nem o rei está acima do Parlamento. Vai ser complicado, como vão ver amanhã, quando aconteceu o factor time, o direito da União Europeia poder estar acima do Parlamento. Porque o Parlamento estaria a fazer direito contrário às liberdades e garantias inglesas. O Parlamento é um Parlamento relativamente apertado. Portanto, apesar de aquilo ser feito muito parecido com o Parlamento austríaco, funciona com duas bancadas, estão a ver aqui, todas verdinhas. Se os deputados chegarem atrasados, têm de ficar atrás apertados. Isto é um Parlamentina Box que eu comprei lá no Parlamento há uns anos. Tenho aqui as várias figurinhas para poder montar. E são apresentadas propostas, bills, com estes documentinhos, e saem um act, e temos a cadeira importante do Lord Chancellor. Houve um Lord Chancellor durante muito tempo que vocês são capazes de ainda se lembrar, terem ouvido dizer que dizia order, order. Ainda há memes do John Bercow a fazer, como tentar controlar o Parlamento inglês, que tem 3 apoiantes lá atrás, mas estas figurinhas todas que eu tenho aqui são relevantes para o direito inglês. E ele depois tem o seu gavel, o seu martelo, de speaker, para poder mandar, e é mais independente do que o speaker nos Estados Unidos da América. Portanto, fazendo spoiler das aulas da semana que vem. O direito inglês, o governo inglês, deste Parlamento, saem todos os ministros. Os ministros têm que ser deputados. Têm que ser deputados, são eleitos em distritos uninominais e têm legitimidade própria. Pronto. O Boris Johnson acabou por ser destituído mesmo de deputado e houve eleições antecipadas para o seu distrito este ano, mas já lá vamos. Pronto.
Se andarem por Londres, e a viagens muito baratas, neste momento passou a ser chato porque passaram a precisar de passaporte para ir para lá, portanto eles deixaram de ser União Europeia depois de ser ativado o artigo 50. A praça principal onde vão passar, o museu gratuito onde está a National Gallery, é a Trafalgar Square, que tem as figuras importantes das vitórias contra o Napoleão, de que nós falámos nas aulas passadas, responsável pelo Código Napoleónico. Portanto, há aqui uma certa oposição à cultura europeia, e o Wellington, eles estão todos aqui representados nesta praça, que tem várias fontes, mas é depois aqui ao lado vão dar a Downing Street rapidamente, vão dar aos West End, às zonas dos teatros, portanto, tem várias coisas importantes. Mas o palácio central é o Palácio de Buckingham, onde eu tenho a maior parte das figuras que vos vou apresentar ainda no decorrer da aula 2. Pronto. 4 grandes razões, e posso pedir-vos, cada um só pode dar uma, podem pôr a mãozinha no ar, para não, ou para haver uma autonomia do direito de common law. Quem é que quer responder? Mãozinhas. Do Zoom, sabem pôr? Henrique Registro, primeira. Podemos dizer que a lei não é a principal fonte de direito, como acontece no sistema romano-germânico. Sim. Mais pessoas que levantem bem mãozinhas. Essa não era bem uma das que eu queria, mas... Vou pegar nisso. Por favor, rápidos, senão eu pego nisto e continuo. Eu acho que a Quem é que própria está a falar? autonomia... Tereza, Certo. aqui. Eu acho que a própria... Levanta a mão, por favor, para ir para o início. Como é que eu faço para levantar a mão? Há uma coisa que se chama reactions, cá em baixo, ou reações. Ok, pronto. É porque eu estou pelo telemóvel. Ok. Pronto, não sei se foi. Acho Está que bem. sim. Tá, Teresa. Pronto. Eu acho que uma própria autonomia por parte dos juízes, pronto, por conta da questão da jurisprudência, mas eles têm uma certa autonomia na questão de gerar a própria lei comum, porque as suas próprias decisões é que depois vão ser, pronto, utilizadas posteriormente. Sim. Eu queria... Não, está com a câmera ligada, Teresa? Sim, Não a estou a encontrar aqui. Já estou a ver, sim. Vou fazer pronto. spotlight também. Pronto, mais. Kevin. Bom dia, professor. Está-me a ouvir? Estou. Eu ia referir o liberalismo com John Locke, que proclamou, no fundo, que os governados tivessem, no fundo, a legitimidade do governo e, e também o utilitarismo de Jeremy Bentham, que fundou no princípio da utilidade toda a ação humana. Uhum. David. Bom, eu iria referir que, efetivamente, esta soberania do direito inglês e da força dos atos do Parlamento, e eu creio que esta autonomia se deve, sobretudo, a um querer constituir uma tradição legal autónoma, independente de uma tradição romanística, configurada mais à luz daquilo que foi o desenvolvimento filosófico e político de separação de poderes que se desenvolveu depois da Revolução Francesa nos Estados continentais. E o direito inglês, enfim, acho que se quis sempre destacar, desde a queda do Império Romano, desta tradição que foi constituída mais em termos dos países continentais. Mais alguém? Vou dar a última hipótese de alguém intervir. O Kevin vai repetir, ou o Duarte. Eu só fiz aqui uma pesquisa rápida, não sei de cor. Pronto, está uma com... Está a desvalorizar a sua posição já, mas está bem. Não, não tenho esta matéria na ponta da língua, como é óbvio. Vi aqui que isto é, pronto, o Common Law forma-se pela junção de dois povos, os ingleses ou os anglo-saxónicos na altura, e os normandos, e que a não adoção do direito romano faz com que se estruture esta forma de
pronto, do sistema jurídico e dos precedentes e dos tribunais. Portanto, a não adoção do direito romano é um dos fatores de autonomia do common law. Uhum. Pronto. Kevin, a sua era diferente? Vou-lhe dar a hipótese de completar se quiser, já que... Professora, tinha a mão sem querer levantada. Tinha a mão sem querer levantada. Sim. Pronto, não há mesmo ninguém que queira uma última hipótese? Então, várias coisas que eu vou dizer. Primeiro, pegar naquilo que o David Pereira disse, e bem, que tinha a ver com a não recepção do direito romano. Portanto, a primeira coisa é, assim que cai o Império Romano, a ocupação do romano da Great Britain, da Grã-Bretanha, eles não querem mais direito que venha de Roma. Pronto. O Eduardo falava disto, a conjugação dos povos, os normandos que vêm libertar. Portanto, há uma ideia de uma própria natureza dos povos ingleses. Mas há sempre uma oposição inglesa contra o clero católico, contra os tribunais de Roma, contra o direito dos juristas. Portanto, repugnam-lhes as ocupações. Por isso é que os ingleses são efetivamente um farol de liberdade e lutam contra a Alemanha nazi, lutam contra a França napoleónica, lutam contra a Espanha imperial. Portanto, a Grande Armada, de que Portugal fez parte, cai nos mares ingleses. Portanto, todas as grandes tentativas de expansão, mesmo os holandeses no mar, os ingleses foram os únicos, e depois mesmo eles caíram, spoiler das próximas semanas, contra os americanos, mas que eram colonos ingleses, maioritariamente. Mas a primeira coisa é esta, não recepção do direito romano. Nós não queremos leis de Roma, não queremos leis feitas à medida, e achamos, aqui vou ter aquilo que o Henrique Registro disse logo no início, achamos que a melhor maneira de conseguir uma solução igual é decidir hoje da mesma maneira que decidimos ontem. Quando o caso é igual, e os nossos avós ou os nossos pais decidiram de uma determinada maneira, nós vamos decidir da mesma maneira hoje. Por isso, eles estão sempre a fazer comparações entre casos. A operação principal não é a subsunção, é o distinguishing. E o direito não é um direito que vem do topo para a base, não é um direito imposto pelo governador, pelo rei, por quem quer que seja, é um direito que vem da base para o topo. Mais do que isto, há uma rede de tribunais reais que é criada muito rapidamente. Portanto, ao mesmo tempo em que nós estamos a ter as cópias do Código Civil a circular, o que eles têm é um sistema piramidal e têm, ao pé deste Parlamento, eu mostrei-vos há bocadinho a Câmara dos Representantes, a House of Commons, mas têm a House of Lords, que tem duas funções. É uma casa, uma Câmara que funciona como, temos esta Câmara, que tem bancos verdes, e depois há uma Câmara que tem bancos encarnados ou escarlates, que é a House of Lords, ficam as duas no mesmo edifício, relativamente apertado, podem visitar gratuitamente, podem ver aquilo a funcionar. Há um sítio chamado Red Lion, onde podem experimentar 3 não é panquecas, é empadas, e experimentar uma das cervejas inglesas, onde foram os primeiros ministros, os deputados todos do outro lado da estrada, e eles tentam manter as 20 libras ainda, apesar das inflações. Esse Parlamento tem uma agenda que vocês podem ir ver ainda. Mas o Parlamento faz os Acts of Parliament, mas a ideia é o Parlamento não interferir, não é estar sempre a fazer leis. Pronto. A ideia é, desde o início, o House of Lords chegarem às decisões e ser... as pessoas iam recorrendo até ao rei, mas tínhamos os tribunais de primeira instância, Courts of Appeal, e depois a House of Lords a decidir. A House of Lords não pode sequer fazer overruling, não podia fazer overruling das suas decisões até 1968, acho eu, até ao século XX, segunda metade do século XX, em que o Lord Chancellor diz que podem alterar when it appears right to do so. When it appears right to do so. Depois, os Courts of Appeal podem mudar no quadro da União Europeia, desde o início dos anos 2000, para defender direitos, liberdades e garantias. Mas
fazem overruling das suas próprias decisões, estão obrigados às decisões da House of Lords. A House of Lords perdeu, depois de 2008, gradualmente, as funções judiciais que passaram para este Supreme Court of the United Kingdom. Nós vamos ver amanhã 2 decisões do Supreme Court. Mas este Supreme Court of the United Kingdom é muitíssimo recente e só passou a ter relevância com a Theresa May. Até a Theresa May não tinha visibilidade. Ao contrário de outros tribunais, pode-se ver as sessões que são públicas, é um tribunal mais moderno, pronto. E há alguns casos, já há filmes, romances à volta do Supreme Court, mas não tem o peso que os tribunais constitucionais portugueses ou os Supremos Tribunais de Justiça no Brasil, em Espanha, em França. Na Espanha não há a Cour de Cassação, mas não, o tribunal inglês ainda era a House of Lords e, portanto, vocês ainda vão encontrar decisões da House of Lords. Overruling. O overruling pode acontecer, mas é raro. Há muito mais overruling nos Estados Unidos do que em Inglaterra. Depois, portanto, primeira grande razão, autonomia ou não recessão do direito humano. Segunda grande razão, continuidade do direito, aquela que eu já tinha dito há bocado. Mantêm não há revoluções, portanto, não há cortes, mantêm as coisas medievais. Por isso é que, quando eu vos mostro aqui o Palácio de Buckingham, dizem que as últimas rainhas a existirem no mundo vão ser a rainha de copas, a rainha de espadas, a rainha de ouros, copas, espadas, ouros, e o que é que me está a faltar? Falta-me um nome. Copas, espadas, ouros e paus. E a rainha de Inglaterra. Então, eu tenho aqui neste meu Palácio de Buckingham a rainha de Inglaterra, a última rainha que morreu neste último ano, a rainha Elizabeth II. Também tenho a rainha Elizabeth I. Portanto, podem ver aqui a minha tentativa de Elizabeth I. Há um filme muito bom sobre ela. Vários filmes, história inglesa, têm tido mais apoio cinematográfico. E esta semana estreia a última temporada do The Crown no Netflix, com esta senhora como rainha dos ingleses. Morreu também durante a pandemia de Covid-19 o seu marido, o príncipe Filipe. Tenho aqui uma versão. Ele foca em mim, se eu não me puser, portanto eu tenho que pôr aqui ao meu lado e tenho que chegar à frente para poder aparecer a figurinha. Pronto, o príncipe Filipe está aqui, a rainha Elizabeth está aqui, e durante um tempo o príncipe Carlos ficou durante muito tempo como pretendente ao trono, e tenho aqui umas versões dele e da Camilla Parker Bowles passarem a ser os monarcas, mas são monarcas sem poder. No entanto, sendo monarcas sem poder, é como em Espanha, portanto, estão vinculados a alguns costumes constitucionais e a escolher reis, a escolher primeiros-ministros. Estão a ver aqui o Carlos, a Camila, a tomarem posse como serem coroados reis, celebração que aconteceu agora há pouco tempo e houve muitas pessoas que foram assistir em Inglaterra. Do outro lado, o que é que acontece? Esta série The Crown, que para a nossa geração, vossa, minha, tornou-se muito efetiva, teve vários atores a fazer dos vários primeiros-ministros, desde o Churchill. Eu não tenho a minha figurinha do Churchill, só vou ter para a semana, que foram pedir à rainha para serem primeiros-ministros, ou foram ao Palácio de Buckingham, mas tenho aqui os últimos. Pronto. A primeira é a Theresa May com uma caixinha a dizer deal or no deal do Brexit, e portanto lá foi ela, a rainha Elizabeth, a seguir ao David Cameron, que passou a ser ministro dos Negócios Estrangeiros ontem. Vou só tirar-vos do spotlight, porque é escusado, assim eu estou a ver como se vai ver melhor as várias figuras se for eu só o spotlight. Esqueci-me disso. Portanto, primeira coisa importante, a primeira figura que posso partilhar convosco, o príncipe Filipe e a rainha Elizabeth, que foram o casal que governou a Inglaterra como monarcas, sem poderes. Diz sempre, o primeiro-ministro diz, há uma expressão que é, eu sou como a rainha de Inglaterra, quer dizer que não tenho poderes. Pronto. E esta rainha, apesar de tudo, deu alguma estabilidade à Inglaterra durante o século XX.
Depois sucedeu-lhe, agora mesmo, o rei Carlos III, que foi o príncipe Carlos durante toda a nossa vida e esteve casado com a princesa Diana, depois houve esta relação com a Camilla Parker Bowles, que agora vai ser explorada até ao limite, e a rainha Elizabeth I, que diz que tinha o coração e o estômago de um rei, é uma frase dela. E, portanto, há várias rainhas, a rainha Vitória, a rainha Elizabeth I, e os ingleses têm esta tradição de ter rainhas, como nós tivemos as nossas duas rainhas, primeira e segunda, a Dona Rainha segunda, Maria II, que fundou o Banco de Portugal, que também tem estado no centro das notícias mais recentes. Depois, portanto, tínhamos o David Cameron como primeiro-ministro, os últimos primeiros-ministros foram Tony Blair, Gordon Brown, trabalhistas. A seguir foi o David Cameron durante muito tempo, até à saída dos ingleses da União Europeia, que foi um choque e vai ter repercussões que vamos falar na aula da manhã. E depois tivemos a Theresa May a tentar fazer um acordo, deal or no deal, que não foi aceito pelo Parlamento, e o Supreme Court disse que tinha que ter. Portanto, isto era um programa de televisão, aceita ou não aceita o acordo, e eles fizeram esta figurinha assim. Depois, o Boris Johnson ainda era primeiro-ministro quando eu arranjei esta figurinha lá em Inglaterra, e a placa diz Very Strict Covid Rules. Acho que não dá para perceber assim, mas é um símbolo do Downing Street, que é onde é o governo. E a seguir tenho o Rishi Sunak com uma alface, que durou 20 dias, que foi o tempo da Liz Truss ser primeira-ministra. O Rishi Sunak é atualmente o primeiro-ministro inglês, e temos aqui uma alface porque houve um jornal inglês que pôs uma alface a apostar quem é que durava mais vivo no cargo, Liz Truss ou uma alface para poder ser comida, e durou mais a alface. Daí termos aqui o nosso Rishi Sunak assim. Pronto, e tem o Palácio de Buckingham que podem visitar, podem ver a parada, mas é um símbolo de poder monárquico e não é poder, mas é uma instituição medieval que continua no tempo. Depois, o Kevin, acho que foi o Kevin, que estava a falar há bocadinho sobre as correntes de pensamento. De facto, o liberalismo do Locke e do Bentham são correntes muitíssimo importantes, e há uma filosofia diferente no direito inglês. Não é só uma questão de direito anglicano, ou de direito de religião anglicana, que depois a dado momento existe. Há um musical que podem ouvir também, que é o Six, sobre as 6 mulheres do rei Henrique, que andou a tentar trocar tudo, mas foi mais por questões políticas, mas também era já este combate ao Vaticano, à intromissão em Inglaterra. E depois há uma coisa que ninguém disse, eventualmente se retira um bocadinho daquilo que o David disse, mas que é a expansão colonial, e o Duarte Vidal, a expansão colonial inglesa, que é os Estados Unidos da América existirem. Portanto, spoiler para as próximas aulas, existe uma Casa Branca, que eu vou apresentar na próxima semana e levar, e existe mais do que isso, um parlamento tão ou mais importante do que o parlamento inglês, que é o Capitólio. Pronto, que eu também tenho aqui e vou levar para a nossa aula as nossas aulas de teórica, etc. Pronto, temos tido o Obama, o Joe Biden, estes têm sido os presidentes mais recentes. Também tenho figuras deles. A Ruth Bader Ginsburg morreu recentemente, mas há o Hamilton, há o Roosevelt, há o Lincoln. Terei vários presidentes para vos mostrar, e em termos de figuras, acreditem que tenho tudo, desde o Donald Trump, a Alexandria Ocasio-Cortez, o Barack Obama, a Hillary Clinton e os seus e-mails, o Hamilton lá atrás, a Kamala Harris, pronto, só para verem, se tiverem interesse. A Hillary Clinton caiu, coitada, é o que costuma acontecer. Mas a expansão colonial inglesa é muito importante, porque ainda hoje os contratos que nós fazemos são à luz da lei inglesa, e fazemos reps and warranties, escolhemos os tribunais ingleses, e isso existia antes do Brexit e continuou muito depois do Brexit,
O que para aquelas pessoas que queriam dizer será que o Brexit foi ou não foi uma alteração das circunstâncias, pronto, isso tem-se discutido muito sobre a pandemia, sobre o Brexit, sobre a guerra. Pronto. Depois há algumas distinções que vocês têm que estudar. O direito constituído e a equidade. Portanto, há basicamente 3 fontes. O common law, existe o common law em sentido estrito, que é o conjunto das decisões tomadas pelos tribunais, e o common law em sentido amplo, que é o common law que existe tudo. Depois existe a statute law e existe a equity. A equity são os remédios que, quando não conseguiam arranjar uma solução, pedia-se ao Lord Chancellor. Porquê? Ele só podia ir para a rede de tribunais quando tinha um título, um writ. Daí-se dizer no writ, no right. O writ, eu já escreverei isso na aula, no quadro, na próxima, escreve-se W-R-I-T, era um título, e isto é uma tipicidade das ações mais parecida com o direito romano. Pronto. E, portanto, as pessoas podiam escolher serem lá pelos Lancasters, ou Lann, ou Yorks. A Guerra dos Tronos tem os Starks e os Lannisters, são inspirados em famílias reais inglesas. Reais, não era no sentido de existirem na realidade. E todos os cidadãos acabavam por preferir ir à rede de tribunais do rei. Portanto, ir à rede de tribunais do rei significava que eu tinha uma tutela melhor. Também não há uma distinção entre direito público e direito privado como nós temos. O direito material e o direito processual não é tão importante como o processo é o centro para eles. O direito processual está muito mais desenvolvido, não tem uma conceptualização dos direitos subjetivos, e estas distinções que vocês viram em Instrução do Direito são diferentes. Pronto, dito isto, eles têm alguns remédios criados pela Equity que são bastante importantes, como o Trust. O Trust é uma espécie de fundação. Quando os soldados saíam para a guerra, tinham que deixar o seu dinheiro protegido para proteger para os filhos, ainda que eles não voltassem, a ser conduzido por alguém. Entra nos nossos negócios fiduciários. Algumas medidas que nós importamos, como o habeas corpus, mas há coisas como o discovery, vocês veem nas séries, que os advogados têm que entregar à outra parte as coisas que descobrem ao longo do processo para que haja igualdade. A Equity foi nascendo também ligada pelo Chancellor e pelos seus auxiliares. Pronto, continuaremos com algumas noções de direito inglês, mas aquilo que é importante é saberem isto. É um direito que pode ter a força que tem no mundo inteiro, as suas tomadas podem não encaixar, porque é o direito de common law inglês e depois o direito de common law americano que tem em cima de si a Constituição. E é isso que vamos ver na aula de terça-feira da semana que vem. Amanhã vamos continuar com o Mirvaedi versus Henley, que eu ainda vou falar agora uns 15 minutos convosco, está bem? Pronto, muito obrigado e agora vou parar a gravação.